Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, do meu podcast, do seu canal, desse canal Café com Fé, que veio para aquecer a tua fé, porque você sabe que o café e a fé jamais podem esfriar. Então, tira um momentinho aí do seu dia, coa uma xícara de café e vem comigo ouvir mais uma história, mais um relato, mais um testemunho que vai te deixar aquecida, deixar a tua fé pegando fogo, porque é para isso que este programa existe, para aquecer a tua fé, para te mostrar que você não está sozinha, que tem um Deus que cuida de tudo, um Deus de detalhes, e a cada episódio, minuciosamente, eu trago uma mulher incrível e dou protagonismo para essa mulher. Então eu te convido, vem comigo conhecer essa minha amiga. Eu vou só falar algumas coisas aqui só para já te deixar com água na boca. Olha, ela é bacharel em artes plásticas, ela tem pós-graduação em arte terapia, ela é artesã, terapeuta e ela é bailarina. Ela é a Silvia, a minha amiga Silvinha. Seja bem-vinda, Silvia. Se Obrigada. apresente, amada. Obrigada, Cris. É uma alegria estar aqui com você. É um presente de Deus para mim esse momento. Eu creio que o Senhor preparou esse momento para nós. Estou muito feliz de estar aqui com você. Uma honra para mim, uma honra receber esse convite. Que alegria, Silvia. A Silvia, nós treinávamos na mesma academia. E ela com esse jeitinho, né? Que vocês perceberam, toda doce, toda suave, toda pequenininha, mas é uma grande mulher. Quando nós conversamos na academia, conversa de corredor ali, de um aparelho para o outro, Deus foi me mostrando a grandeza dessa mulher. E logo que eu iniciei com o podcast, a Silvia estava uma das minhas primeiras ali na lista para um dia vir contar a história dela. Então, a honra é minha, é de quem vai te ouvir, querida. Eu te apresentei, né? E eu quero que você se apresente. Quem é essa Silvia? A Silvinha, quem é? A Silvinha é uma escolhida. Eu creio que o Senhor ele me escolheu, né, para me trilhar uma vida aí nesse mundo. Uma vida às vezes um pouco difícil, mas eu sou uma escolhida filha de mineiros. Meus pais eram zeladores de igreja. O quintal da minha casa era os átrios da casa do pai. Eu tinha o melhor quintal, eu posso dizer assim, né? E uma casa muito cheia de gente, o povo da igreja, sentado à mesa, muita fartura. Eu me lembro de muita fartura de amor, fartura de abraço, de paz, fartura de coisas do Espírito Santo. Muitas dessas farturas eu vivi na minha infância, né? Então, uma casa muito cheia e estudei, graças a Deus. Meu marido ajudou eu a pagar meus estudos, né? E tô aqui, vivendo a vida que Deus me deu para viver, né? Essa é a Silvia. Que delícia de apresentação, Silvia. E, e que lindo, né? Falar que o seu quintal era os átrios da casa de Deus. Coisa linda. E como que começou sua trajetória? A minha trajetória é como a gente tinha casa muito cheia de gente. Eu sempre sonhei em ter uma casa assim. Filhos, netos, esse sempre foi o meu sonho, né? Então, eu casei, sou casada com o Marcos, quase 27 anos, somos casados. E então, com 6 anos, 7 anos de casado, a gente viu que alguma coisa não estava certa, né? Porque eu não engravidava. E nós fomos fazer os exames de gravidez, assim, e deu probleminha lá que eu não poderia engravidar. Teria que começar um tratamento. Um tratamento que seria difícil, porque é muito caro esse tratamento. Eu até fui na Pérola Byton para tentar entrar num programa. Eles têm um programa lá para as mulheres, né? Mas não consegui entrar nesse programa. Enfim, não consegui. E a gente até conseguiu guardar algum dinheiro e estávamos prestes a começar um tratamento. Meu pastor, ele recebeu, assim, de Deus
uma direção de estar fazendo uma campanha na igreja. E foi junto com essa questão de estar fazendo esse tratamento e a campanha, e eu pensei, a minha bênção agora vai chegar, né? Aham. E ele me colocou trabalho na parte de música na igreja, Ministério de Música, pediu para eu escolher um cântico, e eu escolhi Motivos para Sorrir, do Nani Azevedo. Hum. É assim a canção. Deus me deu motivos para sorrir. Deus me deu motivos para sorrir. Eu estava na fila de Deus, mas a fila de Deus sempre anda. Chegou minha vez, tenho motivos para sorrir. E eu entrei com tudo nessa campanha, né? Minha bênção vai chegar. E nós fomos caminhando, e durante a campanha, eu comecei a ter algumas reações no meu corpo, né? Eu tinha uma coceira no mamilo, uma coceira assim que não era normal. E aqui vai o meu alerta para as mulheres, né? Se você, não é qualquer coceira, mas se você começar a sentir alguma coceira no seu mamilo, você preste atenção. Porque neste lugar, a mamografia, o ultrassom, é mais difícil de visualizar alguma coisa. E naquele tempo, naquela época, a Patrícia Pilar tinha dado ela tinha colocado não um testemunho, ela tinha colocado uma propaganda mais ou menos falando sobre o câncer que ela tinha tido, e a primeira manifestação assim, que foi chamando a atenção dela foi a coceira no mamilo, porque foi o mesmo que eu tive, né? E meu marido viu, e aí então eu fui no médico, falei com a médica, ela me passou os pedidos, fiz os exames, tudo, e tudo acontecendo com a campanha, e eu crendo na minha vitória, né, que tudo ia dar certo, né? E então passei na médica com os resultados, tive que repetir a mamografia, né? Eu me lembro da enfermeira falar assim que, para mim não me preocupar, que 99% não dava nada, né? Que era normal repetir mamografia. Então eu repeti a mamografia, mas eu fui diagnosticada com câncer, né? Fazendo tratamento para engravidar, Silvia? Eu ia começar a fazer o tratamento para engravidar. E graças a Deus não comecei a fazer, porque o câncer que eu tive é HER2 e ele é hormônios puro. Então eu não posso fazer uso de nenhum tipo de hormônio, né? Ao contrário, eu tenho que usar para inibir, né? E então encerrou a campanha eu com o diagnóstico de câncer. Nossa. Eu entrei pensando em uma coisa e foi outra totalmente diferente, né? Então foi uma caminhada assim, não muito. Foi tranquila, porque o Senhor vai com a gente. Sim. Mas os tratamentos foram 38 sessões de radioterapia. E depois eu também tinha que, durante 5 anos, tomar o tamoxifeno, que faz parte. Dificuldade desse tratamento é os efeitos colaterais. Você tem insônia, muito calor, você fica nervosa, sabe assim? Mexe com o seu emocional, né? Meu pai foi comigo às 38 sessões de radioterapia. Nós íamos de ônibus. E foi uma caminhada assim. Foi uma bênção com meu pai, porque é uma bênção caminhar com o nosso pai, né? Eu acho que isso é um privilégio, a gente poder caminhar com o nosso pai, né? E ele ia dando força para mim, ia junto comigo, a gente pegava ônibus e ia embora, né? Então foram 38 sessões. E aí eu comecei o tratamento com o tamoxifeno, mas nunca desistindo do meu sonho de ser mãe. Quando deu 1 ano e pouquinho, assim, quase 2 anos, eu cheguei no oncologista e falei para ele que eu gostaria muito de ser mãe. Ele fez uma bateria de exames e ele falou: então, nós podemos então fazer uma pausa no tratamento, porque esse remédio, se você engravida, o seu filho tem uma grande chance de nascer com alguma imperfeição, né? Então, eles falam que você não pode engravidar durante o tratamento, né? Em nenhum momento eu impedi, usei algum tipo de remédio, nada, mas não engravidei. Então eu fiz essa pausa, mas com menos de 2 anos a doença voltou. E aí ela voltou mais agressiva, né?
E foi um período muito difícil para mim. Aí eu tive que enterrar um sonho, né? Que foi bem complicado. Eu fiquei 3 dias, eu lembro que quando eu recebi essa notícia, eu fiquei 3 dias dentro do meu quarto, eu não tomava banho, eu mal comia, né? E eu entrei no banheiro assim, e eu ouvi uma voz falando para mim tirar a minha vida, né? E eu tinha forças para fazer isso naquela hora. Porque era o que eu queria fazer, era o que eu queria fazer, né? Mas aí logo em seguida eu clamei. Eu falei: Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse foi o meu clamor naquele momento, né? Eu clamei e o Senhor ouviu, ele não permitiu que o inimigo fizesse nada com a minha vida, né? E eu saí dessa caminhando com muitas dificuldades. O tratamento é químio, né? A gente sabe que eles entram com um tratamento bem mais pesado, né? Foi químio. E foram 8 anos de uma aplicação que eu fiz. Era uma cápsula que eles colocavam em mim. Eu não teve uma aplicação que eu fui sozinha. Deus sempre colocou alguém para ir comigo, né? Quando eu ouço falar assim que perto está o Senhor, eu creio que é dessa forma que ele se manifesta, né? Então sempre alguém ia comigo, porque é um momento bem difícil, doloroso, né? E foram 8 anos eu fazendo essa aplicação. 8 anos, Silvia. 8 anos. Foi um processo complicado, meu cabelo começou a cair. A primeira vez que eu me olhei no espelho, eu chorei muito quando eu me vi sem a mama, né? Eu chorei muito, porque a mama, ela é a parte feminina da mulher. Sim, sim. É uma parte feminina da mulher, né? Então, eu chorei muito, mas o Senhor foi tratando no meu coração. Meu cabelo fiquei com falhas no cabelo com o tratamento, e aí eu trouxe algo para mostrar. Lá no hospital, eles têm um programa. E se você está passando por isso, isso é feito com uma camiseta. E eu amo isso aqui, eu uso até hoje isso aqui. Então, você tira a gola da camiseta e aqui são as mangas. E isso aqui é usado assim, ó. Ixi. Pode pôr. Pode pôr? Você coloca assim e você amarra como uma bandana mesmo. Eu uso no frio, isso aqui eu gosto de usar. E se você quer um turbante, você vem aqui e dá um nó e bota aqui para trás. Você usou isso por muito tempo? Muito tempo eu usei isso aqui. E muitas mulheres usam. Isso é feito por pessoas lá no hospital, voluntárias que fazem, né, esse tipo de trabalho, né? E eu guardei e eu uso até hoje. A minha caminhada, eu gosto de pintar quadros, né? Eu vou mostrar. As minhas pinturas mudaram. Eu comecei a pintar. Vocês podem ver vários galhos secos. Sim. Né? Mas sempre próximo de um manancial. Sempre próximo. Eu levo em torno de uns 6 meses para fazer uma tela dessa, que ela é a óleo, né? Então, tá vendo, ó? Secos. E eu fazia sem perceber. Essas imagens chamavam a minha atenção. Eu queria pintar, mas eu nunca associei isso ao momento que eu estava vivendo. Ao momento que eu estava vivendo. Sem saber, né? Os galhos secos plantados no manancial. E esse aqui foi o último que eu fiz. Também nessa época que eu estava vivendo esse momento bem difícil, né? Então, todos eles foram feitos, você pode ver, sempre com um manancial. Sim. Junto, todos eles. Essa caminhada, ela deu início em 2015, né? Onde eu tirei toda a mama, né? A mama do lado esquerdo. E a reconstrução, eu nunca pensei em fazer reconstrução, não pensava em fazer. E vai mais um alerta. Se você precisou tirar a sua mama, você precisa fazer a reconstrução.
Eu tenho uma amiga que seguiu comigo no hospital e ela não fez. E ela teve um problema mais adiante. O ombro, ele caiu para frente por falta da mama, Uhum. né? E ela teve muitas complicações. Depois ela teve que fazer várias reparações para colocar uma prótese. Então, é importante, porque senão esse ombro ele cai sem a mama. É importante você ter. Uhum. Durante um ano eu fiquei sem a prótese, porque foi feita a cirurgia, foi tirado todo o meu tecido da pele, porque eu tinha feito a radioterapia, e onde cai a rádio, a pele não serve para mais nada, né? Ela fica uma pele morta, né? Você não pode reaproveitar. Você até pode, mas você corre um risco de infecção muito grande, né? Então, dependendo do médico, ele prefere não se arriscar com isso, né? Então, eu fui num lugar onde você vai conhecendo o mundo, né? Deus me levou num lugar que eles trabalhavam com próteses de mama. Então, você chega lá nesse lugar, são vários lugares, tem vários quartos, assim, salas, né? Aham. Onde você entra, você é atendida com privacidade. Ela avalia o formato da sua mama direitinho e aí ela traz a mama parecida com a sua. Uhum. É igual. Praticamente igual. E aí foi durante um ano eu usando essa prótese. Quem não sabia do meu caso, não Nem sabia, imaginava. nem imaginava, né? Então fiquei um ano usando essa prótese e no 2000 e quase perto de 2017 eu fiz a primeira reconstrução. E aí eu não tinha pele para isso. Eu tive que fazer um implante de pele, né? Então, eles tiraram uma parte da pele das minhas costas, eu tenho um recorte, né? Eles tiraram e aí Para eles, enxertar. para enxertar na frente. Então, eles trazem por debaixo do braço Aham. e puxam, esticam na parte da frente, assim. Essa é uma cirurgia bem dolorosa, a recuperação é bem difícil. E eles colocam uma prótese expansora. Então, durante um ano, eu ia no hospital e eles iam colocando um líquido para a pele expandir, né? Uhum. Então, quando essa prótese ficou no tamanho ideal, né? Eles aguardam mais um pouquinho, né? Para ela se estabelecer. E aí eu fiz novamente outra cirurgia para colocar uma outra prótese. Isso foi Sim. perto de 2019. E aí entrou a pandemia, né? Logo em seguida, no ano 2020, entrou a pandemia. Ficou muito diferente as minhas mamas, né? E o médico, então, achou que deveria trocar novamente para ficar um resultado melhor, Sim. né? Então, em 2021, eu fiz essa última cirurgia para acertar esse momento, né? Mas toda essa minha caminhada, ela vinha com um sofrimento de dor por eu não ser mãe. Na igreja, nós nos envolvemos com adolescentes, começamos a trabalhar com adolescentes. Nós fizemos o curso do PAV, que é Preparando Adolescente para a Vida, né? E passamos a trabalhar com adolescentes, e ali foi nascendo os Filhos do Coração, que eu vi o último trabalho de vocês aqui, que foi uma bênção, né? Eu vi falar sobre o Filhos do Coração. Eu e meu marido, nós nunca assim pensamos em adotar, porque eu sempre tive assim a certeza de que Deus ia me dar um filho, que eu ia gerar um filho, né? Eu tinha essa certeza que Deus vai me dar um filho, né? E depois que eu tive câncer, nós até chegamos a pesquisar algumas coisas, assim, a ler algumas coisas, mas com o tratamento seria impossível, Sim. seria Por causa mais dos hormônios. difícil, né? E também adotar, também o fato de eu estar em tratamento se torna uma barreira para você adotar uma criança, né? E nós seguimos a nossa vida assim. Em 2021, eu tive, assim, foi um ano muito especial para mim. Foi a minha última cirurgia de reconstrução.
E eu senti assim, não sei explicar. Se você me perguntar, não vou saber te explicar e não vou saber dizer. Mas eu senti que Deus me curou Uhum. em todos os sentidos. Ele curou a minha mente, Uhum. ele curou o meu coração, ele curou a minha vontade Uhum. e curou o meu físico. Amém. Foi uma cura plena, plena. Eu não sei explicar, mas eu não tive mais vontade de ter filhos. E isso eu percebi que eu estava indo na academia Que foi quando a gente se conheceu. e eu moro em frente à escola Uhum. e o povo trazendo criança Uhum. para a escola. E eu descendo a rua assim, olha o que passou pela minha cabeça. Nossa, graças a Deus que eu não tenho filho. Eu não ia conseguir ir na academia. Onde que eu ia falar um negócio desse? Aí eu parei e falei, pera lá. O que está acontecendo comigo? Mudou a chave que você nem Exatamente. percebeu. Mudou completamente. E aí o Senhor abriu, como se tivesse tirado umas traves dos meus olhos. Porque quando a gente... Preocupação, ansiedade, vontade, nos cega. A gente não consegue ver as outras coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Sim. E sempre tem coisa boa acontecendo ao nosso redor. Uhum. Porque Deus está sempre fazendo coisas boas. Mas a nossa visão não consegue ser ampliada. Então, nessa hora, parecia que Deus tinha tirado assim as traves. E aí, junto com a minha oncologista, eu fui ampliando um pouquinho mais as minhas tendas, no sentido de fazer algumas coisas, né? Então, me envolvi muito mais com os meus adolescentes, né? Passei a fazer balé, né? Uma coisa que eu tinha um sonho muito grande de fazer, né? Me envolvi com algumas senhoras na igreja, né? Nós temos um trabalho de pão da vida. A gente vai fazer a visita e leva o pão, né? E tem sido uma bênção. É uma visita de moedinha. Se você vai no mercado, tá faltando 5 centavos, você não leva mercadoria. Então, moeda tem valor. Uhum. Então, é uma visita pequena, de moedinha. É rapidinho, a gente só vai, ora com a pessoa. Então, eu fui fazendo outras coisas, né? Deus segurou na minha mão. Porque assim, Cris, Deus, ele não é somente aquela luz no fim do túnel. Ele é aquele que atravessa o túnel com a gente. Porque senão a gente não chega lá. A gente não chega. Nós não conseguimos, nós não temos força para isso, Uhum. né? Então eu louvo a Deus assim porque eu poderia não estar aqui. Eu poderia não estar mais aqui, mas eu estou, Amém. para a honra e glória do Senhor. Amém. E com os meus filhos do coração, Gente do céu, deixa eu fazer uma pausa, porque eu falei para vocês, né, que ela é essa doçura, se falar suave, tão pequenininha e tão grande. A gente se conheceu nesse seu momento, né? foi. E foi na época da tatuagem que você tinha acabado a reconstrução. E eu falei, meu Deus do céu, ela não tinha me contado tudo isso, esses detalhes assim. Só falou, eu tive um câncer e tal. E eu me apaixonei pela Silvia, porque depois, num outro episódio, não sei se você se lembra, que eu fui convidada para falar num salão de cabeleireira, lembra? Da minha Lembra? amiga, numa esmaltaria. Eu fui dar a palavra, eu te convidei e você foi. E quando você começou a falar aquilo, todo mundo parou para te ouvir, para ouvir um pedaço da sua história. E a sua história tem que ser mais contada, minha irmã. Sua história tem que ser mais contada, porque o que eu percebi de você o tempo todo, que é o que eu falo aqui em vários episódios, essa escuta ativa, quando eu paro para escutar várias histórias de várias, principalmente mulheres, né, que é o universo onde Deus me inseriu, é unânime, Silvia. Sempre, sempre. Deus ele equaliza tudo no meio do caos. Sempre vai ter outra pessoa que Deus vai usar de instrumento
Você falou aqui pra mim, me encheu de alegria você falar que as 38 sessões que você fez, o teu paizinho foi com você. E eu fui buscar a Silvia na casa dela pra gente vir gravar hoje. 86? 84. 84. Gente, parece que ele tem 60 anos. Né, Silvia? Uma lindeza de pessoa e lá esperando, vendo, deixa eu ver quem que vai levar minha filha, onde que ela vai levar minha filha. Uma graça o seu pai. Então, assim, o seu pai do seu lado, a sua família do seu lado, o seu marido, essas pessoas que Deus preparou para em cada sessão com você. Então veja, é o que a gente sempre fala aqui no Café com Fé, que é isso que fortalece e aquece a nossa fé, a nossa alma. Deus sempre vai preparar pessoas, instrumentos, né, dele para nos acompanhar, ele nunca vai nos desamparar. E uma outra coisa também, Silvia, que eu gosto de ressaltar, que foi o que mais me encantou em você. Quando você falou para mim na academia e também lá no salão, que Deus tirou essa sua vontade, né, de ser mãe, e que você não gerou filhos, mas em nenhum momento eu vi você colocando Deus no banco dos réus. Porque o banco dos réus não cabe ao Senhor. Ele nunca está no banco dos réus. Né? C.S. Lewis escreve isso no livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Deus não está no banco dos réus, não cabe isso para ele. Não é verdade, Silvia? Sim. Você ficou triste, você se amargurou muitas vezes, mas em algum momento você falou, por que Deus não me deu filho? Em nenhum momento, foi sempre... Você teve um momento... Claro que a gente tem um momento da raiva, né? Tem. Mas você não atribuiu a Deus a sua não maternidade. Porque você viu que nos detalhes da sua vida, ele estava... A história do túnel, sensacional. Ele não é a luz no fundo do túnel, ele passa no túnel escuro com a gente. Lindo isso, eu vou levar para minha vida isso. E eu queria que você falasse mais sobre isso, eu quero que você discorra mais sobre isso, que em nenhum momento você colocou ele no banco dos réus. Porque as pessoas falam assim, eu tive a vitória, eu engravidei. O que foi a vitória para você? Não foi a maternidade. Você recebeu a vitória de um outro jeito. Fala. Deus tem várias formas de te responder. Ele sempre responde. No meu caso foi um não. Né? Porque eu pedia um filho. Né? A gente ouve verdades bíblicas na vida de Ana, por exemplo. Né? Ana pediu um filho ao Senhor, o Senhor deu. E ela ofereceu esse filho e depois ela teve mais filhos ainda, diz a palavra de Deus, né? E muitas outras, né, que eram estéreis e Deus dava. Eu tenho na minha casa, já falei para você, o meu cantinho que eu chamo, é o meu cantinho do Getsemane. É lá a minha poltrona, onde eu sento. E nós estávamos, assim, no encontro de mulheres, nós íamos falar, estávamos ainda procurando algum tema para falar, na verdade, né? Então, escolhemos Ruth, falar sobre Ruth. E eu estava nessa época pedindo a Deus um filho, Ainda, eu não tinha passado ainda pelo câncer ainda. E eu pedi para o Senhor um filho e eu falei, Senhor, fala comigo. E eu tinha estudado todo o livro de Ruth, tinha comprado um livro para ler, tudo. Eu não sou de abrir a Bíblia, você entendeu? Sim. Caixinha Mas naquele de promessa. dia eu fui fazer isso. Eu peguei a minha Bíblia, caiu em Ruth. Eu falei, mas é porque eu tô lendo há muito tempo. Fui lá pegar a Bíblia do meu marido. Abri. Ruth. Eu falei, tá bom. Eu vou ler de novo. Comecei a ler. Aí lá fala bem assim, que Ruth, ela foi casada e que ela ficou com Noemi ali em Moabe, onde eles estavam, durante 10 anos. Porque o livro termina ela tendo um filho. Sim. Em nenhum momento fala que essa mulher era estéril. E isso foi Deus falando comigo. Eu nunca ouvi isso de ninguém. Em nenhuma pregação. Não. Em nenhum momento a gente ouve falar que ela era estéril. E naquela época a mulher, ela não evitava filhos. Sim. Porque filhos eram bênçãos. Pois ela não teve filhos com o filho de Noemi. Sim.
Mas ela teve lá no final da vida. Aí eu entendi, olha só, quando a gente quer alguma coisa, eu entendi assim, Deus vai me dar um filho. E eu, assim, porque ele deu para Ruth, ele vai me dar. Aham. Para você ver como era. Às vezes a nossa vontade, ela vai na frente, você entendeu? E isso é um perigo para nós. Coloquei minha vontade na frente, assim, caminhando, o tempo todo era a minha vontade, eu quero, eu quero. É difícil você abrir mão da sua vontade e viver a vontade do Senhor. E a Sim. vontade do Senhor para mim era não ter filhos. Mas é possível você viver a vontade do Senhor e ser feliz. É possível isso. Porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes eu passei por um deserto. Todos nós passamos por um deserto. Sim. Você passa por um deserto. O problema é quando a gente monta acampamento nele. Exatamente. E eu montei o meu. Deserto é passagem. Eu montei o meu e fiquei ali. Eu quero um filho. Eu quero um filho. Você entendeu? É o meu querer. Eu quero um filho. Uhum. E aí, quando a gente vai com a nossa vontade à frente, a gente tem o quê? Frustração, Sim. tristeza, sofrimento, né? Muitas coisas. Então, quando eu acabei ficando doente, né? Aí foi quando a minha autoestima ela caiu de vez mesmo, né? Então, eu cheguei a falar para Deus assim, eu tô sempre na casa do Senhor. Eu te sirvo, né? Eu amo o Senhor. E eu cheguei a falar, o Senhor não me ama? Né? Então, assim, eu nunca entendi o trabalhar de Deus e por que Ele não me deu filhos. Eu acho que eu nunca vou entender, né? Eu só sei que hoje eu sou feliz. E eu sei que o Senhor chegou para mim no deserto em 2021 e falou: chegou a hora de levantar acampamento. Eu tenho mais para você. Sim. Então levanta. É tipo assim, Talita Cumi. Levanta-te. Vai viver o que eu tenho para você. Chega. Então foi mais ou menos isso que eu entendi. Mas foi sem trauma nenhum. Foi uma coisa que ele arrancou de mim sem eu perceber. Sim. Deus me curou. Amém. Não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito dele. E o jeito dele é o melhor para nós. Viver o que Deus tem para nós é o melhor. É o melhor. Independente das circunstâncias, né? Então, isso eu entendi. E fui viver a vida. Tô tirando carta. Você descobriu outra Silvia. Outra Silvia. Comecei a cuidar de mim, né? Eu coloquei eu na minha agenda. Isso. Você entendeu? Porque eu não estava na minha agenda. Você começou a se priorizar. Né? Eu coloquei coisas simples. Tirar, fazer uma sobrancelha, fazer uma unha. Tô falando de coisas simples. Sim. Né? Coisas que eu amo fazer bolo. Eu gosto de casa com cheiro de café. O café me traz assim uma memória afetiva. Sim. Eu tenho memória afetiva porque na minha casa, meus pais moram no fundo. Então, pela manhã, quando Aquele dá aroma. 7 horas da manhã, chega o café, eu falo, glórias a Deus, a minha mãe tá aí. O meu pai tá aí. Né? Então, vamos viver. Você entendeu? Então, isso me traz uma memória afetiva. Né? Então, são coisas assim que eu comecei a prestar atenção. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com coisas que a gente quer. Para que isso não seja maior que Deus. Né? Eu não sei o que seria de mim se eu fosse mãe. Eu vejo a minha mãe. Eu acho que eu seria pior que ela. Minha mãe é bem assim, cuidado. Eu vejo mãe, sofre, né? É. Coração de mãe, né? Eu não sei como eu seria, né? Mas eu sei que Deus pensou assim, não, Silvia, você vai ser melhor assim. É assim. Que Entendeu? libertador quando a gente entende isso, né? E foi libertador. Então eu saí desse deserto e fui viver com meu marido, a gente passou a se cuidar. Então hoje você tá na Canaã. Tô na Canaã. Passou o deserto. Tô na Canaã, sabe? Assim, tô vivendo coisas com meu marido que eu não vivia antes, que eu era muito triste. Eu era triste, né? E graças a Deus, né? Essa é a alegria que Deus quer nos proporcionar, eu entendo, né?
que, independente da circunstância, a gente Sim. seja feliz. A gente canta os louvores na igreja, né, Silvia? E exaltando o nome de Deus e falando, eu só quero fazer sua vontade, só quero. Será que é 100% verdadeiro da nossa alma? Quando Deus fala, Deus ele tem que continuar sendo Deus quando ele fala sim, não, agora não, daqui a pouco, ou um não definitivo, ou ele só é Deus, a gente só canta louvores quando ele só a gente bate a varinha mágica e ele, né, esfrega a Bíblia e sai o gênio que vai realizar nossos sonhos, né? Hoje em dia tá muito esse Deus customizado, né? Ele só é Deus quando ele realiza um sonho do meu coração. Exatamente. Então, é saber lidar com isso, né? Não é fácil, né, Eu tô Cris? passando por isso, eu tenho um desejo aí do meu coração que esse ano são 10 anos e Deus tem falado não. E eu, cara, eu não entendo por que não. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Nem tudo ele tem que explicar pra gente, porque ele é soberano. E eu tenho descoberto uma outra Cristiane. Talvez se ele tivesse dito esse sim pra mim há 10 anos atrás, esse podcast não estaria no ar. Olha, você tá falando, eu tô refletindo isso assim de bate-pronto aqui. Se ele tivesse dito sim pra mim lá atrás, desse desejo que arde no meu coração, eu não estaria aqui, não estaria com esse podcast, eu não teria feito tantas outras coisas. Então, às vezes, um não de Deus, ele é o lugar mais seguro do mundo, é o centro da vontade de Deus, né? Sim, É exatamente. isso. Eu, eu tenho os meus filhos do coração e eu quero ler um versículo. Ele fala assim, lá em Salmo 113. Ele dá a casais sem filhos uma família. Dá a eles alegria como se fossem pais. Uau. E eu tenho vivido isso, né? Com os meus filhos e meus netos do coração, né? Que as mães emprestaram para mim. Eu falo que elas emprestaram para mim, né? Eu tenho vivido com os meus filhos do coração, tenho vivido com meu marido, com os meus pais. Creio que estou curada em nome de Jesus, em todos os sentidos que Creio. o Senhor me curou, né? Não irei passar mais por isso. Faço os meus exames periodicamente, tenho procurado melhorar a minha alimentação, Isso. né? Isso é muito importante. Graças a Deus, os efeitos colaterais, porque o meu tratamento terminou em 2022. Foi o último dia que eu tomei meu remédio, foi em fevereiro de 2022. Eu cheguei em março, eu fui para fazer a aplicação e a médica falou assim: não, hoje você não vai precisar fazer. E eu chorei naquele consultório, porque foram 8 anos. Foi uma caminhada bem difícil, bem difícil. Mas graças a Deus, com o Senhor a gente vence tudo, né? Amém. Com o Senhor segurando na nossa mão, a gente chega do outro lado da margem, né? E eu gostaria de Que lindo. Que delícia te ouvir, Silvia. ler um texto. Posso ler agora? Claro. Você pode fazer o que você quiser aqui. Esse texto é assim: vencer uma doença é como aprender a ficar nas pontas no balé. Vencer uma doença é um processo lento, exigente e muitas vezes doloroso, assim como aprender a ficar nas pontas no balé. No início, parece impossível. Os pés não têm força suficiente, o equilíbrio falta e a dor é real. Mas a bailarina não desiste. Ela volta dia após dia trabalhando músculos que nem sabia que existiam, suportando o desconforto, confiando que um dia seu corpo vai responder. Assim também é com a superação de uma doença. O corpo pode estar fraco, a mente cansada, o coração abalado, mas cada pequeno passo, um exame positivo, uma noite sem dor, um gesto de fé, é como um treino a mais na barra. Aos poucos, a força retorna, o equilíbrio volta e um dia, quase sem perceber,
você se vê de pé nas pontas, mais forte do que antes, com uma leveza que vem da superação. Essa jornada de cura é uma dança com a vida. E Deus é o mestre coreógrafo. Ele conhece cada movimento e sustenta você quando faltar forças. Confie no processo, mesmo quando parecer doloroso. Você está aprendendo a dançar de novo, nas pontas da fé, com graça e esperança. Que lindo, Silvia. E o versículo que Deus fala comigo é em Jó. É verdade. Ele fere, mas também cuida da ferida. Ele fere, mas sua mão também traz cura. Eu creio que esse processo, né, que Deus, esse trabalhar de Deus, né, na nossa vida, em tudo, né, é um processo para nos fazer melhor, né, para a gente amadurecer. Ele não faz isso por prazer, mas ele faz porque ele nos ama. E então, que Deus possa nos abençoar, né, Cris, nessa caminhada. Eu louvo a Deus por estar aqui e poder falar disso, né? Eu tive momentos em que eu não tinha convênio, tive que andar pelo SUS, mas eu quero te dizer que eu nunca encontrei portas fechadas. Deus abriu todas as portas para mim, para o tratamento, tudo que eu precisei, que era Deus me deu, porque Jesus é suficiente para nós, Amém. né? Então, eu me lembro que um pastor um dia ele falou assim, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele diz que no original o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Então ele é suficiente para nós e ele tem sido suficiente para mim. É possível viver com o não de Deus? Sim. É possível viver com o não de Deus e ser feliz, porque ele é suficiente para nós. E eu gostaria, fiquei na ponta do pé, com muito sacrifício. Nenhum episódio me calou. Cada história que eu ouço é um bálsamo. Eu fiquei na ponta o ano passado. Com muita luta mesmo, porque a gente vai ficando. Tenho 55 anos, Gente, mentira, tá? É 35. vou fazer 56. E é um sonho. É pequeno? Pode ser para muita gente, mas para mim não foi. E não é. E não é. Então, corra atrás dos seus sonhos, não desista nunca. É um dia de cada vez, é de pouquinho, né? De pouquinho, né? Então, nas pontas com fé. Pode. Pode. Vou ficar na ponta só para vocês verem que é verdade. Que lindeza. E assim foi. E eu estou há quase 4 anos, né? Comecei em 2021. Estou até hoje. Tenho muitas dificuldades ainda, mas estou na ponta do pé, caminhando e servindo ao Senhor. Que linda. Ai, meu Deus, Silvia, que delícia te ouvir, que delícia te ver de ponta, na ponta dos pés. A gente veio no carro conversando e nos bastidores, e eu falei pra Silvia que eu também tinha muita vontade de ser bailarina quando eu era criança, né? Mas isso passou. Depois eu percebi que não tem muito a ver comigo. Mas que incrível ver uma mulher, uma fênix. Uma fênix. Depois dos 50, ela descobriu, né, Silvia? Uma outra Silvia, uma nova Silvia. A Silvia que vai pra academia, faz musculação e pega peso, viu, gente? Pega peso. Faz musculação, uma bailarina. Ela escreve,
Ela faz pintura em tela com óleo. Silvia, mostra a bolsa que você fez de crochê. Posso. Tá atrás. Tá aqui atrás. Ela pinta, ela borda, ela dança balé. Uma nova Silvia. Olha isso. Ela senta aqui para mostrar. Essa é a Silvia. Tem uma outra bolsa ali atrás que ela fez. Então, veja, é aquilo, minha irmã, que eu falo em todos os episódios e isso eu ressalto ainda mais hoje. No meio do caos, né? No meio Você do... trouxe à sua memória o que podia te trazer esperança. Né? Em 2021 ainda você estava no caos, mas quando você se lembra desse Deus cuidadoso que não te desamparou, que ele não é a luz no fundo do túnel, que ele passa no túnel escuro com você. Foi tudo isso que você montou essa colcha de retalhos, né? Uhum. E que hoje é uma Silvia, uma nova Silvia. Minha irmã, que delícia te ouvir. Que delícia te ouvir. Qual lugar que a gente ouve uma história que nos enche de fé? Eu amo dar protagonismo para as mulheres ocultas. Eu conheci a Silvia tão quietinha na academia, né? Então, essa escutativa tem me feito tão bem. E eu tenho certeza que tem feito bem para você de casa, porque você também tem um caos. Eu também tenho, às vezes um pouquinho mais leve, né, Silvia? Uhum. Outras um pouco mais, um caos totalmente desorganizado. Mas Deus é o Deus que sopra aquela brisa suave e coloca tudo no lugar. Ela, ela descobriu uma Silvia bailarina, uma Silvia artesã, uma Silvia mãe de vários adolescentes da igreja, cuida das pessoas com esse amor e carinho. E eu vou falar uma coisa, vou contar aqui para vocês. Quando eu fui pegar lá na porta da casa dela, ela me presenteou com pão. E Jesus é o pão da vida. Horas antes de eu buscá-la, ela preparou um pão para mim. Tá no meu carro, agora eu deveria até ter subido com esse pão. Pão fresquinho. Na hora que ela entrou, eu vi, de verdade, Silvia, isso. Eu vi vida entrando no meu carro. Aquele cheirinho de pão, sabe, casa de vó? Aquele cheiro de pão. E Jesus é o pão da vida. Então, Uhum. minha irmã, você tem muita vida para dar, Amém. para gerar. Amém. Você é uma mulher doadora de vida. Você Amém. é uma geradora de vida. E você também é. Lá na academia, uma vez, nós estávamos conversando, não sei se você vai lembrar disso. Aí tocou o seu relógio, o celular tocou, né? Eu fiquei procurando junto com você, você disse, é hora de orar. Você falou, você ora comigo? Você falou isso para mim, nós estávamos na academia. Não lembro. Você ora comigo? E você orou comigo. Você me pegou para orar. Então, assim, você não está lá, mas você tá numa outra academia, né? Mas a gente tá sempre perto ali, tá pertinho, né? Mas eu não me esqueço disso, né? Porque aquele dia eu precisava de oração e você me chamou para orar. E você tem sido. E eu desejo que esse projeto, né, do Café com Fé, ele siga a todo vapor, Bem, alcançando vidas, né? Que cada um que ouvir, né, o que está sendo dito nos encontros que tem tido, né, nesse lugar que é santo. Eu entendo que onde o Senhor está e Ele está aqui, o bem. lugar é santo, né? Eu creio que Ele vai se movendo e eu sei e eu creio que vai alcançar muitas pessoas porque você tem buscado isso, Bem. Cris, né? Deus tem te visto. O Senhor nos vê dentro da nossa casa e tudo Uhum. que diz a respeito a nós interessa a Ele, né? Então, Ele tem nos visto no recôndito, né, do nosso lar, né? Sim. Ele tem. Então, tem sido uma bênção. Desde o dia que você me convidou para vir, porque eu fui escrevendo e a gente não deve esquecer o que Deus fez conosco, né? Sim. E foi uma bênção escrever, né? Relembrar, né? Porque
fez diferença para mim esses dias para trás, desde que você conversou comigo. Que bom, glória a Deus. Eu falei que vocês iam se apaixonar por ela, né? Agora, todo o episódio, eu sempre, no meio, né, da narrativa, sempre tem alguém fazendo parte, né? O seu pai, essas mulheres, as irmãs que foram com você. Então, eu quero fazer uma pausa aqui para honrar cada pessoa que passou esse episódio, esse deserto, esses momentos com a Silvia. Eu não sei o nome das pessoas, o seu pai. Qual o nome dele, Silvinha? Davi. Davi! Oh, que nome maravilhoso. Então, seu Davi, que o Senhor te abençoe. Eu quero honrar publicamente o Senhor aqui nesse canal. E essa nova temporada do Café com Fé, todas as minhas convidadas receberão um presente maravilhoso. E esse é o seu. Ai, que bênção. E ele tá disponível na bio do meu Instagram, que você vai ver logo aqui, e você vai assistir um vídeo que vai te mostrar tudo o que acontece aqui dentro, tudo que a gente conversa, tudo que a gente fala aqui nesse programa tá condensado aqui nessa caixa. Né? Nunca deixe a fé e o café esfriar. Silvia, eu orei fazendo essa caixa e louvando a Deus pela tua vida. Amém. Eu espero que você ame. Eu sei que você ama café assim como eu. amo. E eu espero que você ame esse presente. E você pode ser seu também. Só você acessar lá na bio do meu Instagram, depois de você ver esse vídeo. E Silvia, como todo episódio, né, eu gosto de fazer essa pergunta. Quando você casou com o Marcos, você tinha 20 e... Quando eu casei com o Marcos, eu casei em 98. 20 e poucos, vamos colocar assim. E hoje essa Silvia bailarina, uma nova Silvia, uma Silvia totalmente repaginada, né? Deus, ele não repagina, né? A gente fala essa palavra, mas Deus, ele é especialista em fazer novas todas as coisas. Então você é uma nova Silvia, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Se você tivesse que se encontrar com aquela Silvia, do dia que o pastor lançou aquela campanha, isso faz o quê? Uns 10 anos, 12 anos? Isso foi em 2011. 2011. Uns 14 anos atrás, 15 anos. No dia que o pastor lançou, você estava cheia de esperança, né? Que ia começar um tratamento hormonal. Essa Silvia hoje falaria o quê para aquela Silvia? Fala para a câmera. Eu falaria para o Senhor conhece meu coração, mas que seja feita a sua vontade, não a minha, porque eu quero viver a sua vontade. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Porque o Senhor sabe do meu amanhã e Ele sabe o que é melhor para nós. E eu escolho confiar na sua vontade. Isso é o que eu diria. Para aquela Silvia. Para aquela Silvia. Amém. Silvinha, que delícia te ouvir. Eu ficaria aqui, tá? Eu ficaria um pouquinho mais, passaria outro café. Mas para encerrar, o que você diz para essa mulher que está em casa? Confie em Deus. Chore aos pés dele. Busque o Senhor todo o tempo. Eu não quero que você deixe de viver
as suas dificuldades, porque a gente vive mesmo momentos muito difíceis, mas caminhe junto com o Senhor, de mãos dadas com Ele. Ele vai atravessar o túnel com você e você vai chegar até onde você precisa chegar. Amém. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E se Deus não tiver para você aquilo que você anseia, saiba que há muitas outras coisas boas para se viver. Então, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar, que o bálsamo do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa receber aí na sua casa o grande amor de Deus. O Senhor nos ama e Ele tem o melhor para nós. Deus te abençoe. Amém. Eu sabia que ia ser assim. É para isso que esse programa existe, minha querida. Para aquecer a nossa fé. É impossível sair desse episódio sem estar com o coração ardendo, ardendo, queimando, a fé fortalecida. Nós passamos por caos. Leves, moderados, mais forte. Mas no meio do nosso caos, o Senhor está conosco. Nunca deixe a sua fé esfriar. Nunca deixe a sua fé esfriar. Esse programa existe para fortalecer e aquecer a sua fé, minha irmã. E um versículo que eu sempre falo aqui, que eu não poderia encerrar sem falar, que é Lamentações 3:21, que foi o start que Deus me deu para esse programa existir, né? No meio do caos de Jeremias, ele se lembra daquele Deus que não desamparou o povo de Israel. E nós somos hoje a Israel de Deus, então ele nunca vai nos desamparar. Então devo trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Minha irmã, eu tenho certeza que mesmo no meio do seu caos, você fechar os seus olhos, você vai lembrar de momentos que Deus te livrou de situações. Ele continua o mesmo Deus, hoje em 2025, o mesmo Deus lá atrás que livrou o povo de Israel, que nos livra hoje, que nos conduz em graça, mesmo quando ele diz não. Né, Silvia? Mesmo quando o Senhor diz não. Ele está sendo Deus. Eu espero que sua fé tenha sido bombardeada do fogo do Espírito Santo. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Você sabe, se tudo isso fez sentido no teu coração, na tua alma, na sua vida, se você amou esse episódio, por favor, curte, compartilha nos seus grupos, faça comentários aqui embaixo e se inscreve no canal, ativa o sininho, é o mantra, né? Faz tudo aquilo que você sabe que tem que fazer. Sabe por quê? Porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, ele vai mandar para mais pessoas. Então faz a sua lição de casa. Eu te agradeço por estar aqui conosco até agora. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe. Tchau.